Hoje, mais do que nunca, faz muito sentido você declarar o que você disse: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, porque a gente vai tratar dessa identidade, de quem você é de verdade. E eu acho que talvez tenham mentido para você, tenham dito para você que você é uma coisa, ou talvez você tenha acreditado de alguma maneira que você é de algum jeito, mas o Espírito Santo de Deus quer hoje dizer para você que é Ele que tem direito de dar nome a quem você é. E Ele tem dado a você também direito de dar nomes. Então, o título da nossa mensagem, para a gente, como eu disse para você, aterrissar, terminar essa série hoje, é: que nome você vai dar? É uma pergunta que a gente faz frequentemente para pai e mãe que estão esperando bebê. Se você já teve essa experiência, você ou sua esposa, ou você e seu marido, contaram para as pessoas: olha, tem uma boa novidade, a gente está grávido. Hoje um jovem falou isso para mim: a gente está grávido, eu e minha esposa, nós estamos aguardando mais um filho. Em algum momento essa pergunta aparece, qual é o nome que você vai dar? E é com base nisso que a gente queria falar para você sobre princípios que Deus tem nos dado na sua palavra, que nos dão direitos de dar nome a certas coisas na nossa vida. Eu oro para que o seu espírito esteja aberto. Alguém diz amém? Abra lá em Gênesis, no capítulo 35. A nossa leitura vai ser menor hoje. Semana passada a gente leu 2 capítulos inteiros. Hoje a gente vai ler 5 versículos. Gênesis, capítulo 35, a partir do versículo 16. O que está acontecendo aqui, se você tem acompanhado com a gente está terminando a série Por Trás da Selfie. Nós estamos dando tchau para Jacó, que tem sido nosso guia durante essas últimas semanas. Jacó é um personagem muito interessante na palavra de Deus, porque Jacó é um tipo do cara que, se tivesse hoje aqui na igreja, a maioria de nós não íamos muito com a cara dele, como algumas pessoas que já devem estar aqui, eu não sei, talvez. Falei brincando, era para você rir, era uma piada isso, porque eu não quero ofender absolutamente ninguém, mas não tem pessoas que você tem dificuldade de lidar, porque você percebe, aqui na igreja não, obviamente, mas percebe uma falha no caráter, percebe que a pessoa é desonesta, percebe que ela gosta de enganar. Esse era o Jacó. A Bíblia, obviamente, a gente conhece a história dele, a gente sabe qual é o final da história dele, a gente fica feliz e se alegra com as suas vitórias, sabe como é que Deus o exalta, é impressionante. Mas Jacó não era uma pessoa muito fácil. Jacó não era uma pessoa que você talvez gostaria de ser amigo dele, porque ele não era uma pessoa de muitos amigos. E era uma pessoa que tinha falhas muito sérias na sua vida, fraquezas muito grandes. E o que Jacó nos ensina enquanto ele vai vivendo a sua vida, passando por cada episódio que a gente mencionou aqui, é que se Deus ama um homem assim, e pode realmente usar um homem assim, e coloca ele num lugar tão alto, que ele mesmo, Deus, aceita que o seu nome seja mudado para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se Deus é um Deus que realmente percebe na fraqueza do homem a oportunidade de exaltá-lo, fala para quem está do seu lado: tem esperança para você também, meu irmão. Talvez, fala olhando assim, talvez tenha esperança para você também, porque tem para Jacó. Se Deus realmente pôde e usou Jacó, com certeza Ele usa a mim e a você. Por isso nosso coração pode se abrir para o que Deus hoje quer plantar em nós. O que acontece aqui foi, a gente já fez a leitura anterior a essa daqui, quando Jacó está voltando para casa. Jacó tem que fugir da sua casa porque enganou o seu irmão. E não era um engano qualquer. Jacó roubou do seu irmão 2 coisas muito importantes. Quer dizer, uma delas o irmão entregou no negócio, o pior negócio de toda a história, um prato de sopa pelo direito de primeiro filho, direito de primogenitura. Mas mais tarde Jacó realmente enganou o seu pai Isaac e o seu irmão Esaú, fingindo ser Esaú, porque o pai não estava enxergando direito, e recebendo uma das coisas mais importantes que um filho poderia receber, que era a bênção do pai. Naquele momento que Isaac coloca a sua mão direita sobre o filho que deveria ser o filho mais velho, você vai ver isso na Bíblia em alguns momentos, Jacó teria direito apenas à mão esquerda do pai, dizendo:
Senhor, abençoa ele também se der, porque o outro é que merece todas as bênçãos, porque é o filho mais velho. Existia culturalmente uma ênfase muito grande na primogenitura. Jacó já tinha recebido do irmão, lá assinado, lá, jurado por ele o direito de primogenitura, mas não tinha recebido a bênção. Mas ele engana o pai e recebe aquelas palavras de bênção: você, meu filho, vai governar sobre os povos do seu irmão, e Deus vai abençoar. E ele começa a abençoar de tudo quanto é jeito. Jacó rouba aquela bênção para ele e não consegue usufruir dela, obviamente, porque o seu irmão, enganado, pensa: quando meu pai morrer, nós vamos gastar um tempo de luto e depois eu vou matar o meu irmão Jacó, por causa do que ele fez. E você mais ou menos consegue se relacionar com o que Esaú está sentindo. Faz sentido, foi roubado, e a única maneira de ter de volta é se Jacó morrer, e aí sim Esaú volta a ser o filho mais velho, porque agora ele é o único filho, então ele recebe as bênçãos do pai. Jacó tem que ir embora. Jacó foge e passa 21 anos longe de casa, até que Deus fala para ele: eu quero que você volte, e eu vou te abençoar. E Jacó pensa: o Senhor tem que me abençoar, porque quem está me esperando lá em casa é Esaú, aquele que eu enganei há 21 anos atrás. Jacó começa a fazer essa viagem. Agora ele não é mais um homem sozinho que chegou na terra que ele chegou, do seu tio Labão, apenas com uma vara na mão. Ele tem agora 2 esposas, isso, como eu disse para você, é assunto para uma outra série, 2 concubinas, um monte de filhos, são 2 caravanas de pessoas, de servos, de gente que trabalha para ele, de muitos animais, de muitos carros, de carroças. Jacó se tornou um homem muito poderoso, está voltando para casa, mas não sabe o que esperar. Nessa volta, nessa viagem, Deus o leva até um lugar que ele mesmo, Jacó, mudou o nome, um lugar que se chamava Luz. Mas por causa do encontro com Deus que ele teve ali, ele disse: esse aqui não é um lugar qualquer, esse é um lugar que é da presença de Deus. Ele põe o nome Betel. Jacó já estava sabendo que ele tinha direito, de alguma maneira, de mudar o nome de algum lugar. Ele não é a única vez que ele faz isso, ele faz num outro momento na sua história, mudando o nome para Manaim, que significa o acampamento de Deus, entendendo que Deus está com ele. E Jacó vai nos ensinando esses princípios, mas é ali naquele momento onde ele faz um altar a Deus, faz um sacrifício a Deus, é que a gente começa a nossa leitura. O que vai acontecer agora é muito interessante. Você sabe que, se você estava com a gente na semana passada, Jacó teve muitos filhos com as suas 2 esposas e com concubinas. E Raquel, que era a esposa mais amada, que é uma expressão interessante para a gente falar na igreja, né? Essa é a minha esposa mais amada. De quantas? Não, só deveria ter uma, né? Jacó tinha realmente 2 esposas, Lia e Raquel. E a gente lembra que Lia, não sei, ela devia ser uma gente muito boa, mas não tinha aquela aparência toda, porque quando ela era contrastada com Raquel, a Bíblia fala que Raquel era belíssima. E Jacó se apaixonou por ela. Era tão apaixonado, que trabalhou 14 anos para ter Raquel. Não sei quantos homens seriam capazes de fazer isso pelas suas esposas, mas não olha para o lado agora, nem cutuca ninguém. 14 anos trabalhando para ter a sua esposa, para ter Raquel. Amava muito. E Raquel dá finalmente a Jacó um filho, o que alegra muito o coração dela e dele. José, um cara muito importante. A gente fala muito sobre ele, que ele é uma peça fundamental para a história do cristianismo, para a história da igreja, para a história da civilização do povo de Israel. É uma pessoa fundamental. Por causa de José, toda a nação de Israel pode ser salva de serem mortos por causa da fome. Deus trabalhou dessa maneira. Mas quando José nasce, Raquel imediatamente fala que o Senhor me abençoe com mais um filho. Foi onde a gente terminou na semana passada. E com essa oração, eu acho que ali, a partir dali, Raquel começa a ter esse desejo, essa vontade, esse sonho, e ela continua orando a respeito disso. E é a partir daqui que a gente começa no versículo 16. Eles partiram de Betel. E quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Então, começou bem, começou a dar à luz, mas depois a gente percebe com grande dificuldade.
E enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. A parteira é usada aqui para lembrar Raquel que aquilo que ela pediu a Deus estava realmente acontecendo. Mas a história continua dizendo no versículo 18: já ao ponto de sair-lhe a vida. No seu último suspiro, Raquel, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai, Jacó, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. E sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Somente até aqui. O título, então, da nossa mensagem hoje é: que nome você vai dar? Quantos aqui são pais, tiveram a oportunidade de dar nome para os seus filhos, como eu? Né? Eu e minha esposa tivemos aquele momento de escolher o nome dos nossos filhos. E esse é um momento muito importante. E se você levar a sério que nomes têm significados, você vai compreender que é legal você colocar no seu filho um nome que ele vai carregar durante a sua vida toda e de alguma maneira aquilo vai produzir alguma coisa boa para ele. Ou seja, à medida que ele caminhar, ele vai lembrar: o meu nome tem um significado. Em alguns momentos isso pode ser muito importante. Nessa história então que a gente está lendo aqui, a gente percebe esse momento onde Jacó está feliz da vida. Está todo mundo feliz porque está tudo dando certo. Ele está voltando para casa e Deus mais uma vez aparece a ele. Esse é aquele momento, um pouco antes, onde Jacó aparentemente luta com Deus, luta com o homem. Mais tarde ele descobre que é Deus. E esse Deus ali, o próprio Criador de todas as coisas, toca em Jacó. Ele fica manco, porque isso tem um propósito. E mais tarde, ainda ali naquele episódio, Deus abençoa Jacó. Existe uma troca de presentes acontecendo o tempo todo. Jacó fazendo alguma coisa para Deus, Deus fazendo alguma coisa para Jacó. Jacó então agora faz um sacrifício a Deus, faz um altar a Ele, oferta ao Senhor. Ele está muito feliz, ele está muito grato. E vamos continuar a viagem. No meio da viagem, a Bíblia fala então que Raquel, essa esposa linda e querida de Jacó, começa a dar à luz. Aparentemente é algo prematuro, parece que não era exatamente a hora de Benjamim nascer, mas nós vemos o final da história, ele nasce. Naquele tempo não existia nem a medicina nem a tecnologia que hoje nós temos. Muitas mulheres morriam no parto, muitas vezes por causa de um sangramento que não podia ser controlado. Deve ter sido isso que aconteceu com Raquel. Ela começa a ter dificuldades. A gente percebeu que quando a parteira começa a falar aqui, ela começa a tentar acalmar Raquel, dizendo: Deus está ouvindo você, Deus ouviu as suas orações, olha, Ele está respondendo, você terá um filho. Mas a coisa vai ficando pior. Algo que era um sonho, algo que eu queria tanto que acontecesse, de repente, começa a fazer uma curva que eu não esperava. Começa a se tornar algo que eu não queria de jeito nenhum. Você sabe que existem coisas na nossa vida, eu creio que frequentemente isso acontece, coisas novas aparecem na nossa vida, mas para que elas entrem na nossa vida, nós precisamos deixar algumas para trás. Eu me arrisco a dizer que sempre tem algo nascendo na sua vida, mas enquanto aquilo está nascendo, outras coisas precisam morrer em nossas vidas. O que está acontecendo com Raquel é muito dramático. Eu não sei dizer para você, né, como é que Deus responde uma oração assim, porque se eu peço a Deus: Senhor, eu quero um filho, e Ele não me conta que isso vai custar a minha própria vida, isso me faz questionar se eu devo ou não pedir isso. Mas nós precisamos compreender que, embora nós sabemos que Deus é Deus de todas as coisas, nós não temos todas as respostas para as coisas que acontecem na vida das pessoas. O que está acontecendo com Raquel é uma fatalidade, é uma tragédia, e nós vemos isso acontecer no nosso dia a dia. A gente não gosta disso, mas morrer faz parte da vida. Muito cedo, Raquel, eu não sei qual a idade que ela tinha, mas ela foi embora, ela morreu. O que eu pego com você disso aqui é que sim, existem coisas na nossa vida que nós temos pedido a Deus,
E quando Ele nos dá, depois que a gente vai descobrir quanto que aquilo vai nos custar. E não é porque Deus está querendo que você sofra com alguma coisa, que você tenha alguma perda, mas certas coisas que nós pedimos a Deus realmente exigem de nós algum sacrifício. Se você pedir a Deus que Ele use você, né? Ele vai usar, mas você vai começar a ver uma responsabilidade, um peso que antes você não tinha. Claro, tem grandes benefícios, tem grandes bênçãos. Se você começar a pedir a Deus algumas coisas e Ele te responder, junto pode vir algumas coisas que você não estava esperando, mas faz parte daquilo para fazer você crescer, para treinar você, para tornar você maior. Glória a Deus. Faz parte. Nessa pequena narrativa em que nós vemos aqui, uma mulher morrendo, uma mãe morrendo para que o seu filho apareça. Talvez haja muito mais para a gente explorar além disso. Eu, obviamente, sou como você, eu não curto muito esse negócio. Por que Raquel tinha que morrer? Eu não sei. Não sei se tinha que morrer, não sei qual é a história toda. A gente acaba criando uma doutrina dizendo deve ter sido vontade de Deus, mas a Bíblia não fala que era vontade de Deus. Talvez tenha sido um plano que Deus tinha. Não, a Bíblia não fala assim, eu teria que adicionar alguma coisa que não está aqui para te dizer que Deus estava por trás daquela morte. Não, mas elas acontecem, problemas acontecem, dificuldades acontecem. Alguns problemas que estão acontecendo hoje na sua vida, pode ter sido o próprio inimigo que tramou, pode ter sido você mesmo que escolheu, pode ter sido uma porta que ficou aberta, uma brecha que você deixou, pode ter sido a escolha que alguém da sua família fez, em algum nível aquilo toca em você. Em algum nível aquilo respinga em você. Nós não temos todas as respostas para as questões mais complicadas da vida, mas à medida que você caminha com Deus, você descobre uma coisa: em todos esses momentos, Ele está lá com você. Inclusive nos momentos mais difíceis que nos fazem pensar que Ele não está. Eu queria que você soubesse hoje, Deus está com você o tempo todo. Toque em alguém e fala assim: Deus está com você o tempo todo. Glória a Deus. O versículo 18 está falando ali que já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, Raquel então está tendo seu último suspiro, e ela tem uma inclinação, ela tem um desejo, ela poderia falar mil coisas. Você sabe quando a gente assiste aqueles filmes de super-herói, que em geral o cara que vai ser o herói do filme, ele ainda não está muito empolgado, mas morre alguém, e aquela pessoa é tão querida para ele, que agora ele fica com raiva, né? Ele vai ter que se vingar de quem matou, ele vai se transformar no cara, né? Já vemos alguns filmes assim, e você já viu que quando aquela pessoa vai morrer, ela fala sempre uma frase de impacto, uma frase para não esquecer mais, porque é meu último momento, eu preciso falar alguma coisa que, né, vai ficar para a eternidade, que vai permanecer, né? Eu preciso falar uma coisa para realmente ficar todo mundo lembrado que eu falei, não esquecer. Então eu não vou falar uma bobagem, eu não vou pegar o meu último fôlego de vida e falar não vai ter golpe, alguma coisa desse jeito. Eu não vou pegar o meu último momento ali, né, e simplesmente jogar qualquer coisa fora. Não. Qual é a coisa mais importante do momento? E ela lembra: eu vou dar nome a esse meu filho. Se você estava aqui semana passada, você viu que todos os filhos que nasciam de Jacó, o nome tinha um significado com base no momento em que se vivia. Deus me abençoou com um filho, e agora o meu marido vai prestar mais atenção em mim, então o nome desse meu filho vai ser esse. E nasce Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Gade, aquele monte de gente lá, Zebulon, adoro esse nome, eu acho que é um ótimo nome para você dar ao seu neto, Zebulon, né? Aquela turma toda, tudo tem um significado. Raquel agora pensa: eu vou dar o nome desse meu filho, e ele dá um nome estranho, Benoni, e Benoni tem um significado muito marcante. Benoni significa filho da minha dor. Mas a Bíblia fala que Jacó colocou o nome dele de Benjamim. Veja o versículo 18. Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. É isso que eu queria falar com você hoje. Porque duas pessoas escolheram o nome para a mesma pessoa, para o mesmo filho. E, claro, se eu e a Rafaela começarmos a discutir sobre o nome que a gente quer dar ao nosso filho,
a gente pode até chegar numa conclusão, ou nunca chegar numa conclusão, e acabar tendo que tomar uma decisão por as forças das circunstâncias, mas convenhamos, Jacó foi um pouco covarde, a esposa não podia fazer mais nada, a última coisa que ela falou foi o nome, bota Benoni, e foi. E quando a notícia chega para Jacó, olha, seu Jacó, talvez a concubina de Raquel deve ter chegado para ele e falou, eu sei que eu só devo falar se o senhor falar comigo primeiro, mas se tratando de algo tão importante, eu acho importante dizer para o senhor que a sua esposa teve um último pedido. Antes dela morrer, ela pediu que o nome da criança fosse Benoni. E é estranho, porque o versículo é muito rápido, mas Jacó, é como se Jacó dissesse assim, não, Benoni não vai ser. Né? Como se Jacó dissesse assim, não, acho que não vai ser esse nome. E talvez você pense assim, mas por que ele não honrou a sua esposa? Porque, queridos, filho da minha dor, filho da minha amargura, Benoni significa isso, filho do meu sofrimento, faz sentido. Jacó estaria marcando para sempre a sua esposa amada, numa morte tão sofrida, e faria sentido isso, mas Jacó não aceita aquele nome, ele pensa, não vai ser esse nome que nós vamos dar um outro nome, ele escolhe Benjamim. Eu confesso a você que, de um tempo para cá, eu comecei a ficar com um certo medo, se você entende, um medo estranho, de perguntar para algumas pessoas qual o nome que elas vão dar para o filho delas. Porque hoje em dia tem uns nomes muito estranhos. E se eu perguntar para um casal, qual o nome que você vai dar para o seu filho? E ele disser um nome muito estranho, eu posso responder de um jeito que eles não esperavam, porque eu não sou muito bom em falsificar o meu sentimento. Pode ser que eu fale assim, quando disser o nome, e essa não é, obviamente, a reação que eles querem quando dizem para você, o nome do meu filho, o nome da minha filha vai ser esse. Então, eu tenho evitado fazer essa pergunta, porque pode ser que eu pergunte e você diga, eu fico com raiva de você. Porque a criança vai viver e pode sofrer demais na escola, ela não é. Queridos, ontem eu estava ouvindo alguma coisa sobre futebol, jogador de futebol, a maioria tem um nome muito estranho. Eu de antemão já peço perdão se eu ofender alguém, porque eu não conheço o seu nome. Eu sei que aqui tem uns nomes estranhos também, mas eu não vou falar os seus nomes. Mas eu lembrei de Richarlison. E eu poderia falar uma outra lista de nomes, mas eu dei uma procurada numa lista dos nomes mais estranhos que foram registrados, e eu separei os meus 10 prediletos, para mostrar para você como nós conseguimos ser criativos. E ao mesmo tempo, nós não somos muito consequentes, nós somos inconsequentes quando fazemos isso com nossos filhos. Então aqui vai alguns nomes que realmente existem, essas pessoas existem, embora talvez você não acredite. Se algum desses nomes for de alguém que está aqui na igreja, eu peço 1000 perdões. E ao mesmo tempo, vou fazer de tudo para você continuar no anonimato. Se você conhecer alguma pessoa que tem um nome desse, você de antemão fala para essa pessoa, hoje a gente zoou muito você na igreja. Que de repente ela vai se interessar de vir na próxima semana. Esses nomes realmente existem segundo a internet, que obviamente a internet sempre é muito confiável, né? Então, eu sei que você deve pensar que é Abias, mas deve ser Habeas Corpus da Silva. Eu penso que deve ser filho de advogado. Ácido acético etílico da Silva. Eu duvido que você conheça alguém com esse nome. Colapso cardíaco da Silva. Você concorda comigo que os pais dessa criança nunca deveriam permitir que eles procriassem na vida? Não deveria, jamais, porque imagina essa criança na escola, a professora fazendo a chamada, imagina ele tendo que preencher, imagina ele esperando para ser atendido no médico, e finalmente a enfermeira chama o nome dele e as pessoas não sabem se aquilo realmente é um nome ou é algo que está acontecendo com alguém. Elvis Presley da Silva. Esse eu acho que tem aqui na igreja.
porque tem alguns parecidos. Inocêncio, coitadinho. Eu acho que esse fala tudo. Jean-Claude Van Damme da Silva. Mais uma vez, eu acho que esses pais não vão morar no céu. Eu penso comigo. Como é que você dá o nome do seu filho com base num ator de cinema? Mas a gente faz isso, né? Eu sei que alguns aqui têm. Aqui deve ter um Charles Bronson da Silva. Né? A gente sabe que tem. Esse é muito bom. João sem sobrenome. Facilitou, né? Não, bota isso aí mesmo. Qual o nome? Sem sobrenome. Então tá bom. Let's go daqui. Esse vai demorar para você entender, mas é Mike Tyson dos Santos. Claro que ele deve ser chamado. Não tira foto não, irmã. É para levar para casa. Mickey Tyson, deve ser Mike Tyson. Sabe? E o último é o meu predileto, Vicente mais ou menos de Souza. Embora seja um momento que a gente descontrai um pouco, existe algo, né, sobre você dar um nome para o seu filho e marcar a vida dele. E eu não entro no mérito do quanto que o significado do seu nome realmente afeta a sua vida. Existem nomes que são muito comuns, que nós gostamos, e até damos para os nossos filhos, e quando você vai procurar o significado, você fala, mas eu não sabia que tinha esse significado. Às vezes tem uma conotação negativa. Eu e a Rafa, a gente não era tão ligado nisso, mas a gente quis saber. Antes de dar o nome dos nossos filhos, que é Davi e Rebeca, eu esqueci de botar um nessa lista aqui, de irmã, não sei se você já ouviu esse nome. Davi e Rebeca tem um significado bem legal, então a gente gostou, porque a gente gostava do som, achava bonito, achava que caía bem, e o significado era muito bonito. Então, mas ainda que você não compreenda totalmente o que significa, a Bíblia é muito séria em relação a isso. E Raquel, no seu último suspiro, coloca o nome do seu filho Benoni. E o significado é esse: filho da minha dor, filho do meu sofrimento. Raquel está fazendo o que ela estava vendo o tempo todo alguém fazer. Ela dá o nome para o seu filho, e aqui eu vou ampliar um pouco, dá um nome para a vida que ela está vivendo, com base no momento em que ela está vivendo. Dá o nome do filho com base na circunstância do momento. O que isso quer dizer, André? Quer dizer que eu e você também fazemos isso. A gente chama certas coisas com base no sentimento daquele momento. Nós dizemos que algo é de tal maneira, ou seja, damos um nome para aquilo, chamamos aquilo como nós vemos, como nós sentimos naquele instante, naquele momento. O instante de Raquel, o momento de Raquel, era de dor, era de sofrimento. E ela escolhe então deixar aquela marca para posteridade. Meu filho vai carregar isso com ele. O nome dele vai ser esse. Embora eu o ame muito, embora eu queria muito carregá-lo nos meus braços, eu estou indo embora por causa dele, por causa desse parto, por causa desse nascimento, eu estou morrendo. Então o nome dele vai ser o que ele me causou. Ele é o filho do meu sofrimento, ele está nascendo no meio da minha dor. Isso aqui ilustra algo que eu e você experimentamos, claro, em níveis diferentes. Ninguém bota esse nome talvez no seu filho, mas nós colocamos nome em certos filhos, entre aspas, em certas circunstâncias da nossa vida com base no nosso sentimento. O que é curioso é que se você for procurar Benoni no significado original, eu penso que existe uma raiz hebraica nesse nome, obviamente, mas ela tem variações no próprio aramaico. E se você for procurar estudar, Benoni não tem apenas esse significado. A gente pensa que esse é o mais importante por causa das circunstâncias. Filho da dor, filho do sofrimento, filho da amargura. E, obviamente, por isso a gente vê
Jacó entrando em cena e mudando aquele nome. Mas Benoni também pode significar, nesse caso não deve ter sido isso, mas filho da minha força. Que faz, de certa maneira, sentido, porque Raquel estava num momento de muito esforço. Você sabe, aliás, as mulheres sabem, né? Num parto normal, a força tem que ser sobre-humana, mas não apenas isso, aquela força ela estava perdendo as suas forças, a força que ela estava, de certa maneira, perdendo, estava sendo transferida para o seu filho. E eu fiquei pensando, como é que um nome pode ter dois significados que são tão diametralmente opostos? Parece que uma coisa não tem a ver com a outra. É filho do sofrimento ou é filho da força? Mas você sabe que depois você começa a pensar, começa a fazer sentido. E se grandes forças na nossa vida, força de verdade, realmente surge a partir e nasce a partir de sofrimentos na nossa vida? Eu acho que eu sei um pouquinho do que eu estou falando. Primeiro porque eu já vivi, e segundo que eu já vi muitas pessoas aqui contando para mim, que passaram por momentos de grande sofrimento, mas quando aquele momento passou, o que surgiu logo em seguida foi grande força. Pessoas que se tornaram muito maiores e muito melhores, porque sim, passaram por sofrimentos. E querido, se você encontrar alguém que realmente é forte, que você considera forte, eu prometo a você, essa pessoa já passou por muita coisa. Já passou por muitas circunstâncias, a maioria delas talvez não muito favoráveis, mas por causa disso, a força foi aumentando. O melhor exemplo é o próprio Senhor Jesus. Quem há mais forte do que Ele? Quem consegue ser mais forte do que o nosso Salvador, que suportou a dor da cruz? Que hoje, pela manhã, enquanto a gente celebrava a gente lembrou, enquanto Jesus era marcado com os cravos das suas mãos nos seus pés, Ele mesmo disse, se eu quiser, eu posso com uma palavra chamar e uma legião de anjos vai aparecer que me livrar disso, porque Ele não tinha nenhum pecado, não merecia ser crucificado, não podia pagar pelo seu próprio pecado, Ele estava pagando pelo dos outros. Que força! O nosso Senhor Jesus, chamado Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, Ele é incomparável em força. E ainda assim Isaías, quando vai retratá-lo, lembra da cruz e chama ele de homem de dores. Porque aquela dor que ele precisou passar, o sofrimento pelo qual ele precisou passar, a palavra de Deus diz que nisso ele aprendeu a obediência e crescimento e força aconteceram. Entenda o que eu estou te falando? É a dor da cruz, é o sofrimento da cruz que produziu o poder da ressurreição. Existe uma ligação, sim, quando você está passando por sofrimento, eu e você não gostamos, nós nunca queremos, mas há algo de muito poderoso que pode acontecer ali, se você permitir, que é algo sendo novo, desenvolvido na sua vida, que é a força que Deus tem para mim e para você. Às vezes a gente fala, Senhor, me dá forças, e a gente não sabe o que a gente está pedindo, porque se você, como eu disse para você, quiser ficar forte nos seus braços, nos seus bíceps, você vai ter que fazê-los sofrer um pouquinho. Você vai ter que empregar uma força contrária ao que o seu músculo relaxado queria. Porque eu sou igual a você, eu gosto de fazer musculação com a mente. E não funciona. Né? Você tem que ir lá e fazer algo que o seu corpo não queria fazer. Eu sei que algumas pessoas aqui vão dizer, pastor, mas depois que você começa, e você ama, e você quer... É mentira esse negócio. Não existe. Ah, não, depois você não consegue ficar mais. Claro que consegue. É tão bom ficar sem, às vezes. Mas não, né? Porque, claro, eu entendo quando alguém fala isso, vai se tornando algo que, por causa do resultado, faz você se sentir bem. Na hora. Pode ser que você não se sinta tão bem, mas depois traz um resultado tão bom. E algumas pessoas falam, não, eu quero voltar, eu quero continuar. Mas no momento em que você pega aquele peso que é mais do que você pegou na semana passada e levanta, alguma coisa vai doer em você, alguma coisa vai ser forçada. Você vai ter que aplicar algo contra você. Uma força vai ter que ser feita, um sofrimento, alguma coisa vai ter que se machucar, vai ter que se ferir, para que grande força possa ser gerada. Quem está entendendo, diga amém. Claro, o melhor exemplo é o nosso Senhor Jesus. Eu acredito que verdadeira força é produzida frequentemente por causa
de tristeza. Mas vamos colocar Jacó nessa história, ele é o nosso protagonista. Jacó entra na história. E Jacó ouve essa história de que o nome do menino vai ser Benoni. E ele fala, não. Nós vamos colocar outro nome dele. E ele dá um nome para esse seu filho, que também tem um significado muito especial. Vai se chamar Benjamim. E a gente leva o que a gente está falando aqui para um outro nível, quando você souber o que Benjamim significa. O sentido dessa expressão é muito forte. É algo que realmente faz a gente entender como que Jacó está trazendo é extremamente importante. Você quer saber o que Benjamim significa? Algumas pessoas. Benjamim tem um significado muito especial. E eu vou contar para você. Já. O que acontece com Jacó é que ele começa a perceber, na medida que ele está caminhando, que ele pode mudar o nome das coisas. Ele muda o nome de uma cidade, aqui ele muda o nome. Ele sabe que Deus muda o seu nome, porque ele tinha acabado de mudar o nome. Deus chamou ele, como é que é o seu nome? Jacó. Então agora você vai se chamar Israel. E obviamente Jacó absorve isso e pensa, talvez eu também possa mudar isso aqui. Ele pode mudar a morte de Raquel? Não, ele não pode. Mas ele pode mudar o nome do seu filho. E é tão importante, porque a gente tem tratado já há 5 semanas sobre isso, que você lembre que existia a bênção que o pai colocava sobre o seu filho. E a gente vai ver, e se Deus permitir, daqui a pouco a gente vai voltar a tratar disso, porque isso não para de acontecer. Mais tarde, Jacó vai abençoar 2 netos, Manassés e Efraim, e a mão direita e a mão esquerda vai pousar sobre a cabeça deles, e tem um significado muito forte, porque aquele filho que era colocado debaixo das suas mãos, sobre a sua mão direita, aquele filho era um filho abençoado sobremaneira. Jacó sabia o significado disso. Você está pronto para saber o que Benjamim significa? Benjamim significa, primeira parte, assim como Benoni, Ben significa filho, e Jamim. Porque Jacó, ele sabia que aquela bênção ia propriamente abençoar para sempre seu filho, ia ficar marcado. Você está pronto para ouvir? Tá bom. Benjamim, filho, aqui, da minha mão direita. O que Jacó está falando? Eu decido, porque a mão direita é a mão da bênção, com todo perdão aos canhotos, de todo o coração, mas biblicamente é isso, é a mão da bênção. Jacó está decidindo o seguinte, eu decido que, embora, e Jacó sofreu realmente. Você lembra que Raquel morrer para Jacó, ela estava triste, ela estava amargurada, ela estava morrendo, até o nome do filho, filho da minha dor. Eu acho que a dor de Jacó era ainda maior. Ele estava perdendo, eu acho que a única coisa que ele amou na sua vida, e amou profundamente. A Bíblia não fala sequer que Jacó amava a Deus. Ele podia ter amado. A Bíblia não trata disso, mas fala que amava Raquel de tal maneira que trabalhou 14 anos. Como eu já falei para você, eu acho que eu trabalharia 14 anos pela minha esposa, mas duvido que algum marido aqui faria isso pela sua. 40 anos por você, meu amor. O que Jacó está experimentando naquele momento? A perda talvez, eu vou dizer da sua metade, mas aparentemente era mais, a sua vida estava indo embora, Raquel, sua mulher amada. Claro que ele estava com dor, claro que ele estava amargurado, claro que ele estava sofrendo, mas ainda naquele mesmo versículo, ou seja, não foi talvez uma semana depois, não sei se foi um ano depois, não sei se foi um mês depois, mas possivelmente não demorou muito. Naquele mesmo versículo lá, a Bíblia diz que Jacó disse, não, eu não vou deixar que um momento marque a vida do meu filho. Eu não vou deixar que um momento de dor determine quem ele vai ser para o resto da sua vida. E eu escolho chamar esse meu filho, filho da bênção, filho da minha mão direita, filho da bênção de Deus. Jacó está entendendo que ele tem direito de escolher o nome do seu filho. Embora a gente veja o tempo todo as mulheres dando nome para os seus filhos,
Na antiguidade, nesse tempo, quem tinha direito de dar nome para o filho era o pai. Aliás, você sabe, o homem tinha muito mais direitos, a mulher tinha quase nenhum direito. Na hora de escolher o nome do filho, quem determinava era o pai. Tem uma história interessante em Lucas, nos primeiros capítulos, que falam de um homem chamado Zacarias, que era um sacerdote do templo. Ele é o pai de João Batista. Você lembra da história? A sua esposa, já bem idosa e estéril, fica grávida, é um milagre de Deus. E eles ficam todos animados para ver qual vai ser o nome daquele filho, da criança, começa a pensar, eles começam a ter uma ideia de qual vai ser o nome, talvez vai botar o mesmo nome do pai. E Zacarias é que tinha direito de dar um nome. Só que Zacarias tem um encontro com um anjo, e por causa da incredulidade dele, o anjo deixa ele mudo. Parece uma história engraçada, né? O cara não pode mais falar nada, e quando eu pergunto para ele qual vai ser o nome do menino, ele não faz nada. Então quem vai escolher? Vai ter que ser a mãe. Então quando a criança nasce, todo mundo decide, qual o nome? O pai é que tem que dar o nome, o pai é que tem que dar o nome. O pai não fala nada, e a mãe fala, vai ser João. E todo mundo fala, João, tem tanto nome bonito, vou botar João. Pergunta para o pai pede um negócio para escrever, pega uma tabuinha, a Bíblia diz, e escreve lá, vai ser João. Ele determina, o pai é que determina. Sabe o que isso quer dizer? Se teu inimigo ou qualquer outra pessoa tem dito que você é alguma coisa, é o teu Pai Celestial que continua dizendo quem você é de verdade. Você tem um Pai que determina realmente qual é o seu nome. Quando você declara hoje, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, significa eu sou quem Deus declarou que eu sou. O meu nome é o nome que Ele me deu, e não o nome que eu penso que eu tenho, ou que as pessoas pensam que eu tenho. Você recebeu de Deus um nome. E que nome maravilhoso. Não sei qual era o seu nome antes. O meu sobrenome, quando eu assino, você não sabe dessa história talvez, mas meu nome não é André apenas, é Carlos André. Ainda bem que ninguém riu, é isso mesmo, é um nome composto. Carlos André, talvez a maioria soubesse, e quem escolheu esse meu nome foi o meu avô. E eu não me apresento muito como Carlos André, a não ser para as companhias telefônicas, quando ligam para mim e precisam saber o nome de verdade. E meu sobrenome é Rangel de Queiroz. Mas eu tenho para mim que Deus já mudou esse meu nome, assim como mudou o seu, porque agora eu faço parte da família de Deus. E eu acho que o final do meu nome deve ser Filho de Deus, assim como o seu também, porque é o melhor nome que você poderia ter. Queridos, Deus te deu um novo nome, e melhor do que isso, Ele deu a você o direito também de dar nomes. Jacó mudou o nome do seu filho, mudou a história do seu filho. E se a gente for falar de Benjamim, a gente não vai falar hoje dele. Que história sensacional Deus reserva para esse menino. O filho da minha mão direita, o filho da bênção de Deus. Queridos, a verdade é que a vida nos rotula. Ela coloca em nós algumas etiquetas dizendo quem nós somos. A vida vai dizer para você, as pessoas vão dizer para você, e você muitas vezes também vai dizer para si mesmo, é isso que eu sou assim mesmo. Mas a única pessoa que poderia realmente botar um rótulo em você foi aquele que fez você. A única pessoa que realmente pode dizer qual é o nome de algo é aquela que cria aquele algo. E se você sabe que foi Deus que criou você, diga aleluia. Quantos têm plena consciência de que Ele comprou você de volta para Ele? Quem tem direito de dar nome a você é Ele. E Ele convida você a fazer como Ele faz, né? E chamar de bênção, porque é isso que Jacó faz no momento mais inusitado. A sua esposa, que ele tanto amava, acabou de morrer, e ainda assim ele se lembra de chamar aquele momento de um momento de bênção. A gente não compreende, mas a questão sempre vai ser qual é a sua perspectiva. É impressionante como duas pessoas enxergam a mesma coisa e veem coisas diferentes. A sua perspectiva pode ser, apesar do que está acontecendo, Deus tem me dado o direito de dar um nome a essa circunstância e eu vou chamá-la de bênção. Ninguém está chamando de bênção, está todo mundo chamando de tristeza, mas ainda assim eu creio que disso Deus pode fazer frutificar algo bom e novo na minha vida. Eu não entendo tudo o que acontece, eu acredito que nem tudo que acontece é bom, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus começou isso, Ele é fiel para completar, que alguém diga aleluia. No início do livro de Gênesis, na criação, é muito interessante, porque
Deus, ele não dá ao homem o poder para criar as coisas. O homem não cria nenhum animal, mas o que Deus fala para ele fazer? Ele chama o homem para dar nome. E se você ler lá, tem algo interessante, tem um mistério ali que diz assim, tudo que o homem chamava, aquele animal agora era. Como o homem o chamava, assim ele era. E a gente também não sabe, porque não era em português, não era leão, macaco, como eu e você sabemos, mas existia um poder criador em dar nome para as coisas. Eu posso mostrar isso para você com muita clareza, a maneira como Deus se revela em Romanos, no capítulo 4, que está aqui no telão, falando sobre Abraão, ele fala, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como existissem, como se existissem. Uma outra versão diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Em outras palavras, Deus não chama você como você se vê, Deus não chama a sua circunstância como você enxerga, Deus chama como Ele sabe que realmente é. Deus está vendo o final desde o início, e quando Ele abre a boca para chamar alguma coisa, Ele não chama com base nos sentimentos, nos pensamentos, nas circunstâncias, na dor do momento, Ele sabe muito bem o que vai ser amanhã. É por isso que Ele diz para mim e para você, na sua fraqueza, dizer que você é forte. Não é isso que o profeta diz? Diga ao fraco, eu sou forte. Por que Ele fala isso? Porque Ele está convidando você a não apenas sentir fraqueza, a olhar e perceber fraqueza e dizer que é fraqueza. Eu e você temos momentos de fraqueza, não tem nada de errado nisso. Eu e você temos momentos de dor, de amargura, e não tem o menor problema você chorar um pouco. Agora, determinar que aquilo ali vai ser a sua vida. Há pessoas que passam por traumas tão grandes e acreditam que aquele é o capítulo final da sua vida, e se permitir, elas vão ser assim para o resto da vida, nunca mais vão conseguir vencer aquilo. Não é o plano de Deus para você. O plano de Deus para você é que, apesar de circunstâncias, você se levante e continue avançando, porque Ele tem um alvo para você. Você não pode fazer nada em relação ao que aconteceu, mas você sim pode fazer algo hoje para o que você quiser que aconteça amanhã. Então Deus diz isso, diga, o fraco eu sou forte. Se eu pregar só sobre isso para você, olha, se você está se sentindo fraco, diga que você é forte. Talvez você ia pensar, André, não faz sentido nenhum. Quando a gente está fraco, é natural que a gente fale, que a gente chame como é. Então você vai chamar como é e vai perpetuar o que é. Ou você, que não tem poder sobre as circunstâncias, pode começar a chamá-la de um outro nome. E quem sabe começar a ver transformação acontecendo. A fé chama o que não é como se já fosse. A fé vê algo, não nega a realidade, mas declara algo novo para mudar aquela realidade. Quando eu e você crescemos no entendimento da fé, nós vamos perceber que Deus nos convida a chamar coisas não como nós vemos, não como nós sentimos, mas como Ele declara. Você está se sentindo fraco? Fraqueza está tomando conta de você? Deus fala para você, eu queria que você dissesse, eu sou forte. Para quê, Senhor? Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou vivendo, não é o que eu estou vendo, não é o que ninguém está vendo, todo mundo que olha para mim vê fraqueza, me vê fraco, me vê perdido, me vê fracassado, me vê na pior. Para que eu vou dizer eu sou forte? E a gente discute com Deus como se a gente fosse ganhar a briga. Para que eu vou falar essa mentira? Isso é falsidade. Por que eu vou me dizer que eu sou forte? Deus em algum momento vai dizer para você mentir? É uma pergunta de verdade. Deus em algum momento vai falar para você mentir? Em algum momento Ele vai falar para você ser falso? Então por que Ele está mandando você falar o que não é? Porque é. Você que não enxerga ainda, mas Ele enxerga. O que Ele enxerga sempre é superior ao que eu e você enxergamos. Aquela fraqueza está ali, ela é real, mas o que Ele vê em você é força. E se você começar a abrir a sua boca e chamar como você quer que seja, não como você está sentindo, eu creio que Ele é poderoso para começar a mudar aquilo. E quem era fraco começa a ficar forte. Mas começa declarando, não espera acontecer. Por que a gente só fala e chama as coisas como nós vemos e como nós sentimos? Porque nós fomos programados assim. É o que nos ensinaram a fazer.
Mas a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Hoje você tem duas opções. Você pode viver uma vida de remorsos, uma vida de arrependimentos, porque vive para chamar as coisas como você vê, como você sente. Ou você pode desafiar aquilo que você sente, que você vê. Porque para pensar, se você realmente está fraco, dizer que você está fraco não vai mudar nada. Dizer que você está forte, se você acha que não vai mudar nada, ainda assim, você tem as duas opções. Por que você não faz essa? Por que você não se desafia a dizer, em vez de falar o que eu sinto, eu vou dizer o que eu creio. Em vez de falar o que eu sinto, eu vou dizer o que Deus diz a meu respeito. Em vez de dizer que eu sou um fracassado, eu vou lembrar que eu não me sinto, mas eu vou declarar que eu sou mais que vencedor. Eu não entendo, Senhor, porque o Senhor falou isso a meu respeito. Não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou sentindo, mas eu vou começar a chamar, vou dar um novo nome nessa minha circunstância. Seja o que for que você esteja vivendo hoje, você pode renomear. Você tem direito de nomear. Ah, pastor, mas eu sou mulher, homem que tem direito. Não, biblicamente entenda, né? O pai tinha o direito, mas o teu Pai Celestial te deu esse direito, para você mudar circunstâncias na sua vida. Circunstâncias que vão determinar quem você é. Você pode decidir não permitir que o seu destino, que aonde você vai chegar, seja determinado pelo que aconteceu com você. Algumas pessoas realmente têm sido dirigidas a vida inteira por um sentimento, por um rancor, por um medo, por uma culpa, por uma situação mal resolvida, por inveja. A gente não pensa muito nisso, mas se você for realmente honesto com você, parece que a sua vida, ela nunca consegue encontrar alegria, você nunca consegue encontrar prazer e felicidade, porque outras pessoas perto de você acabam por competir. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o que ele tem. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o que ela tem. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir emagrecer tantos quilos. Eu só vou ser feliz quando meu marido fizer isso. Eu só vou ser feliz quando isso acontecer. E a gente acaba olhando para um lado, olhando para o outro e medindo a nossa vida com base nas pessoas. Você tem um pai que ama tanto você, ele nunca falou e nunca vai falar para você, por que você não é mais parecido com seu irmão? Você sabe por quê? Porque foi ele que fez você. E ele sabe qual é o seu potencial, ele sabe onde é que você está e aonde você vai chegar. E ele continua chamando você de quem você é de verdade. Ele nunca mudou de ideia. Ele nunca falou, você era mais que vencedor, mas agora eu não sei. Não, ele continua dizendo sobre você que você é mais do que vencedor. Fala para quem está perto de você, quem está do seu lado, você pode chamar do que você quiser. Ou seja, não chame do que você sente, não chame do que você vê, chame como você quer que aconteça. Quantos podem dizer aleluia? Vou convidar os músicos a subirem e vou pedir que você fique de pé. Olha para alguém e diz assim, vamos mudar algumas certidões de nascimento. A passagem que nós lemos, o último versículo que eu li com você foi esse, versículo 20. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna. Raquel morreu. Tem como voltar atrás? Não tem. Então eu vou honrá-la, eu vou fazer uma coluna. E até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Agora, eu não li com você o versículo 21, o versículo seguinte. Ele diz algo interessante, ele fala assim, Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Eder. Quem é esse cara que de repente apareceu na história? No versículo anterior ele é chamado de Jacó. A gente sabe que Deus já tinha mudado o nome dele, mas lembra que eu falei para você? Deus muda o nosso nome. Ele muda o nome de Jacó para Israel, mas você vai vendo no decorrer da história que ele é chamado às vezes de Jacó e às vezes de Israel. Porque mudança na nossa vida não é algo tão simples. Deus sabe que a gente está num processo, Ele sabe que crescimento está acontecendo. Ele continua chamando você de Israel, ainda que você tenha traços de Jacó, Ele sabe muito bem
que você está caminhando um passo de cada vez. Mas algo acontece nesse versículo que diz que Jacó entendeu que aquele momento tinha que ficar para trás e ele precisava avançar. E quando ele vai avançar, a Bíblia faz questão de registrar: Israel, aquele que triunfa com Deus, avançou, seguiu em frente, continuou. Onde é que você está hoje na sua vida? Você tem algumas opções, talvez você não esteja parado, talvez você esteja olhando para trás, talvez você esteja regredindo. Deus quer que você continue seguindo em frente. Quem sabe essa noite para você fazer essa coluna. Claro que eu estou falando de algo abstrato, estou falando de algo espiritual, mas no seu interior você decidiu: eu vou deixar aqui hoje um altar que seja um memorial do que eu já vivi, do que eu já passei, mas eu vou decidir avançar, não vou ficar mais. Tem coisas na sua história que você nunca vai esquecer, mas isso não quer dizer que você não pode avançar por causa disso, que você tem que ficar lá o tempo todo. Não defina a sua vida por aquilo que você perdeu. Que perda Jacó teve. Raquel é uma perda muito grande. Mas ele decidiu: não, o meu filho está vivo, o nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser filho da minha mão direita, ele será abençoado por Deus. Ele deixa ali essa coluna e ele segue em frente. Talvez alguns de nós precisam fazer isso hoje. Precisamos fazer. Decidir realmente deixar algumas coisas para trás, finalmente. Como é que está o seu coração em relação a isso? Feche seus olhos. Se você puder, dê a mão a quem está do seu lado. Eu queria muito que todos estivessem ligados. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Que nome você vai dar ao que você está vivendo hoje? Vou fazer um negócio que eu acho que eu não faço há muito tempo aqui na igreja. Vou convidar você a uma aplicação imediata. Se você desejar, você sabe que a Bíblia fala que quando a gente só ouve a palavra e não pratica, a gente está se enganando. Mas quando a gente ouve e pratica, a gente tem resultados. Se você topar, queria te convidar a fazer uma aplicação nesse momento que você recebeu. Eu queria que você lembrasse de uma circunstância na sua vida que precisa mudar de nome, e você vai dar um novo nome a ela hoje. Aí onde você está. Não na segunda-feira, não durante a semana, mas hoje, onde você estiver. Você vai fazer uma oração e é entre você e Deus. Você diz: Senhor, a partir de hoje, eu tenho chamado essa circunstância por esse nome, mas eu vou chamar com um novo nome. Assim como Benoni não aparece nunca mais na Bíblia, mas Benjamim aparece o tempo todo, eu quero também abrir a minha boca para dizer que a minha circunstância está sendo mudada hoje. E queridos, não me entenda mal, eu não estou dizendo que as coisas vão mudar imediatamente, sequer eu estou dizendo que vão mudar, mas a maneira como você chama pode começar a produzir um efeito muito maior do que você imagina. Então, onde você está? Você está de mão dada com alguém? Essa pessoa pode te ajudar em oração, pode fortalecer você, e é bom que você faça isso enquanto você orar. Aproveite para dizer: Senhor, eu quero interceder pelo meu irmão, para que hoje ele seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, para assumir o direito que ele tem de mudar um nome de uma circunstância. O que você está vivendo hoje? E o que Deus fala sobre isso? Ah, pastor, eu não consigo mais viver com essa enfermidade. Eu não sei qual é o nome da sua enfermidade, mas a Bíblia diz que Jesus recebeu um nome de Deus que é mais alto que qualquer outro nome. A Bíblia fala: Ele deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quem sabe hoje você pode começar a mudar o nome. Ao invés de dizer que você está doente, que você tem uma doença, você pode dizer: o que Deus diz a meu respeito é que eu sou curado.
Então é assim que eu vou chamar a minha circunstância. Em Cristo eu sou curado. Eu me recuso a chamar como eu sinto, como as pessoas pensam, mas eu vou declarar o que Deus diz a respeito disso. Quem sabe você está vivendo um tempo de escassez e você fala: pastor, meu problema é a crise. Mas por que você não dá um novo nome para isso? Que a Bíblia não fala muito sobre como é que Deus trata crise. Ele simplesmente diz que aqueles que estão no seu reino, necessidades são supridas. Para aqueles que são seus filhos, nada falta. Então, ao invés de começar a perpetuar o que você tem sentido e vivido e visto, começa a mudar o nome da sua circunstância hoje. Eu estou tentando te ajudar, mas acho que o Espírito Santo vai fazer isso melhor do que eu. Aí onde você está, fala: Senhor, me ajuda, me dê um novo nome, porque eu quero declarar um novo nome sobre essa minha circunstância. Enquanto você faz isso, nas entrelinhas, diga: Senhor, abençoe esse meu irmão hoje também, para que ele mude o nome de uma circunstância na vida dele. Aleluia. Se você desejar, levanta a sua voz, deixa ela ser ouvida, ore com fervor. Faz tua vontade em nós, Senhor. Opera em nós, tu és tão bom. Oh, aleluia, aleluia. Não será Benoni o nome, não será. Será Benjamim, será bênção. O que você está vivendo? Você pode hoje mudar o nome e dizer: vai ser bênção em nome de Jesus. Vai ser bênção em nome de Jesus. Tem sido sofrimento até agora, mas vai se tornar uma bênção para todo mundo ver, para muita gente ficar impressionada com o poder de Deus na minha vida, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, para que haja um testemunho para eu contar. Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou vendo, mas eu vou chamar de bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Toda glória a ti, toda honra a ti, Senhor. Oh, faz em nós a tua vontade, faz em nós, Senhor. E recebe toda a glória. Agora eu vou convidar você a levantar uma das suas mãos assim bem alto. Você disse hoje que você é quem Deus disse que você é. Declara bem alto: eu sou mais do que vencedor, por meio de Jesus Cristo, que me amou, que me ama e sempre me amará. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, rei e sacerdote, filho do amor de Deus. Ele me ama, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em ti eu tudo posso. Minha força está em ti, nada é